Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Bem, tal qual nas nossas aulas anteriores, nós vamos continuar falando a respeito das principais características de um relato oral ou de uma exposição oral. Bem, nas aulas anteriores, nós tínhamos visto então que falar a respeito de uma exposição oral, ou seja, emitir uma opinião a respeito de um assunto, é muito mais do que ter uma impressão a respeito dele, porque uma impressão é algo que não existe preparo. Você simplesmente sente e se sente à vontade para falar. A opinião envolve um preparamento maior, envolve um maior embasamento a respeito daquilo que você deseja falar, ou daquele assunto que você deseja tratar. Vimos como uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie fala a respeito dos perigos de você ter um único ponto de vista a respeito de uma história. Porque geralmente se envolve ali uma visão um tanto parcial, um tanto subjetiva e muitas vezes até preconceituosa em relação a outras culturas. Vimos também a opinião de um cineasta brasileiro que fala a respeito da mudança de realidade que nós encontramos nas comunidades, também chamadas popularmente de favelas. Hoje, nós daremos continuidade a esse assunto, analisando as principais estratégias de argumentação ou de formação de opinião de um escritor também nigeriano chamado Chinua Achebe. Muito bem, nós vimos aqui que as principais características, então, de uma exposição oral são, por exemplo, querer formar um ponto de vista através de uma experiência que o próprio autor viveu. Ou seja, dentro do texto, ele vai utilizar um fato vivenciado por ele para tentar formar uma base em comum e estabelecer uma ideia principal. Uma outra característica é que ele vai passar da experiência para a teoria. Ele não forma primeiro uma teoria para depois ampará-la na sua experiência. E aí o texto consegue adquirir confiabilidade. Por quê? Porque estou falando de uma situação real, vivida por uma pessoa real, que comprova uma ideia que quer ser transmitida. Uma terceira característica é que ele não mostra somente a vantagem dos fatos relatados. Lembrem-se, numa exposição oral é preciso pesar com calma as vantagens e desvantagens a respeito daquilo sobre o que se fala, e mostrar também as causas e as consequências de uma situação. Hoje nós vamos ler um texto que esse escritor escreveu, chegando até mesmo a afirmar que ele estava falando sobre um ensaio. Mas nós vamos ver que esse texto não tem características de um ensaio. Por quê? Um ensaio é um texto que envolve ainda mais preparo a respeito de um autor, a respeito de uma causa, e que é quase um texto filosófico. O Chinua Achebe utiliza uma linguagem muito simples, uma linguagem muito informal, que não é característica dos ensaios. Mas qual o contexto desse texto a respeito do qual ele escreveu? Ele fala ali sobre uma situação vivida na Nigéria durante os tempos da colonização. A Nigéria foi um país que só conseguiu a sua independência da Inglaterra na década de 1960, tal como muitos países africanos que só conseguiram sua independência europeia a partir de 60 até 1975. Durante todo esse tempo, eles estavam debaixo de um regime chamado Protetorado Britânico. Só que esse protetorado nós sabemos que existe somente em teoria. Porque, na prática, todas essas teorias protecionistas, tal qual nós tivemos com Portugal, realizaram na realidade regimes de verdadeira exploração que estabeleceram desigualdades sociais muito fortes entre a metrópole e entre a colônia. Correto? Hoje Chinua Achebe vai falar um pouco mais a respeito disso conosco e eu peço a atenção de vocês para a leitura desse texto que se encontra aqui na página 34. Ele diz o seguinte: a educação de uma criança sob o protetorado britânico. Embora eu prefira, de longe, ter um bom desempenho a ter uma boa desculpa em caso de fracasso, devo acrescentar que um fracasso, embora triste, também pode revelar que a justiça poética entrou em ação. Isso porque perdi a oportunidade de me tornar um acadêmico de verdade há 40 anos,
quando o Trinity College de Cambridge recusou meu pedido de admissão, depois que me formei pelo University College em Ibadan. Meu professor em Ibadan, que apresentara meu pedido, estudara em Cambridge, em James Welsh. De qualquer forma, acabei ficando em casa nessa época, e assim me tornei escritor. Bem, mas e se... O único e se significativo nessa história pessoal é que, se não fosse assim, as senhoras e os senhores estariam diante de um ensaio acadêmico, e não de uma história impressionista sobre a infância de um garoto na Nigéria em seus tempos de colônia britânica. Como vocês estão vendo, não há nada que consiga germinar tão rápido e florescer com tanto esplendor no solo do discurso colonial como a recriminação mútua. Se me tornei romancista e não acadêmico, com certeza alguém tem culpa. Mas até mesmo nesse clima de hostilidade, os espíritos ancestrais, com suas máscaras, são respeitados e têm imunidade contra os abusos. Em 1957, 3 anos depois de ver recusado meu pedido para estudar em Cambridge, tive a primeira oportunidade de sair da Nigéria, para estudar por um breve período na escola para funcionários da BBC, em Londres. Pela primeira vez precisei de um passaporte, e quando o obtive, me vi definido nele como pessoa sob o protetorado britânico. Por algum motivo, esse assunto nunca tinha surgido antes. Precisei esperar mais 3 anos, até a independência da Nigéria, em 1960, para acabar com essa proteção bastante arbitrária. Espero que ninguém esteja ansioso para ouvir mais uma vez os prós e os contras do domínio colonial. De qualquer forma, de mim vocês só ouvirão os contras. Assim, gostaria de dar um lixo que a cultura contemporânea do nosso mundo raramente possibilita. Uma visão dos acontecimentos não a partir do primeiro plano, nem do plano de fundo, mas sim a perspectiva do meio termo. E é nesse meio termo, naturalmente, o menos admirado dos 3. É algo sem brilho. Falta-lhe dramaticidade. Não tem nada de espetacular. E, contudo, minha tradicional cultura Igbo me ensinou um versinho infantil que enaltece o meio termo, o terreno do meio, como lugar mais feliz. Obu uzo ania na afum no. Ono na etiti ololo nwa. Okpe azu aka iko. O da frente, seu olho encontra os espíritos. O do meio, criança feliz, filha da fortuna. O de trás, com seus dedos retorcidos. Por que os Igbos chamam de afortunada essa posição do meio? O que tem esse lugar de tão desejável? Ou melhor, que desgraça ele evita? A resposta, penso eu, é o fanatismo. A ameaça do caminho único, da verdade única, da única vida. O terror que vive completamente sozinho. Tão sozinho que os Igbos o chamam de Ajo e Fena Onu Oto, coisa ruim e pescoço nu. Imagine, se puder, essa coisa tão sozinha, tão singularmente horrenda, que não tem sequer a companhia de um colar no pescoço. Assim, a preferência dos Igbo não é pela singularidade, mas pela dualidade. Onde quer que haja alguma outra coisa virá ficar ao seu lado. O meio termo não é a origem das coisas, tampouco das últimas coisas. Ele tem consciência de um futuro para onde se dirigir e de um passado onde se apoiar. E é morada de dúvida e de indecisão, da suspensão da descrença, do fazer de conta, da brincadeira, do imprevisível, da ironia. Permitam-me fazer um rápido esboço do povo Igbo. Quando os Igbo deparam com um conflito humano, seu primeiro impulso não é definir quem tem razão, e sim restaurar rapidamente a harmonia. Na minha cidade natal, Ojiri, temos um provérbio Ikpi Ojidi Adiama Ofu Onie. O julgamento de Ojidi não vai contra um dos lados. Somos administradores sociais, não somos burocratas do Ministério da Justiça. Nosso local de trabalho não é uma escrivaninha bem arrumada, e sim uma oficina em desordem.
Em qualquer bairro, há gente sábia e gente tola, e ninguém se escandaliza com isso. O Zigbo não tem fantasias otimistas sobre o mundo. Suas poesias celebram o amor romântico. O casamento é uma coisa difícil. É maior do que qualquer homem e do que qualquer mulher. Assim, os Zigbo não pedem que você o encare levando um cartaz com seus princípios. Também lhe pedem que se dê meia volta e fuja. Eles pedem que você encontre uma maneira de lidar com a coisa. Covardia? Ora, vocês não conhecem o povo Igbo. O domínio colonial foi mais forte do que qualquer casamento. Os Igbo lutaram contra ele no campo de batalha e perderam. Ergueram todas as barricadas possíveis para detê-lo e perderam novamente. Às vezes, encontro pessoas que leem romance como se fossem livros de história. E elas me perguntam por que foi tão fácil a conversão do meu povo ao cristianismo em O Mundo se Despedaça. Fácil? Posso lhes dizer que não foi nada fácil, nem na história nem na ficção. Mas um romance não pode reproduzir a duração histórica. Tem que ser bem condensado. Na realidade, o cristianismo não se alastrou pela terra dos Igbo como um incêndio na mata. Um exemplo deve bastar. Os primeiros missionários chegaram à cidade de Onitsha, no rio Níger, em 1857. Desse posto avançado, acabaram alcançando minha cidade, Ojidi, em 1892. Vejam, a distância entre Onitsha e Ojidi é de apenas 11 quilômetros. 11 quilômetros em 35 anos, ou seja, 1,5 quilômetro a cada 5 anos. Isso não é nem um furacão. Preciso manter a promessa de não fazer um discurso sobre o colonialismo, mas vou expressar com palavras simples qual é a minha objeção fundamental ao domínio colonial. A meu ver, é um grave crime qualquer pessoa se impor a outra, apropriar-se de sua terra e de sua história, e ainda agravar esse crime com a alegação de que a vítima é uma espécie de tutelado ou menor de idade que necessita de proteção. É uma mentira total e deliberada. Parece que o agressor sabe disso, e é por essa razão que ele às vezes procura camuflar seu banditismo com essa hipocrisia tão descarada. No fim do século XIX, o rei Leopoldo, da Bélgica, cujas atividades no Congo mostram bem o porquê da triste fama do colonialismo, ainda foi capaz de pronunciar essas palavras com a cara mais sária do mundo. Apraz-me pensar que nossos enviados, quase todos voluntários vindo das fileiras do exército belga, têm sempre em mente a forte noção da carreira que escolheram, e são animados pelo mais puro sentimento de patriotismo. Sem poupar seu próprio sangue, pouparão ainda mais o sangue dos nativos, que neles verão os protetores todos poderosos de suas vidas e de seus bens, professores benevolentes de quem eles tanto necessitam. Seria arrematada tolice sugerir um paralelo entre o colonialismo britânico na Nigéria e as escandalosas atividades de Sua Serena Majestade Leopoldo II no Congo. No entanto, não podemos ignorar o pressuposto básico de todas as potências europeias que participaram na corrida à África. Assim como toda a Europa contribuiu para a construção do terrível personagem de Mr. Kurtz, em Coração das Trevas, de Conrad, da mesma forma, toda a Europa colaborou na criação dessa África que Kurtz foi libertar e que acabou sendo subjugada a um terror obsceno. As grandiosas palavras do rei Leopoldo II podem nos lembrar que o colonizador também foi ferido pelo sistema que ele próprio criou. Pode não ter perdido a guerra e a liberdade, como ocorreu com sua vítima colonizada, mas pagou o preço de perder várias coisas aparentemente pequenas, como o senso do ridículo, o senso de medida e o senso de humor. Vocês acham que Leopoldo II teria sido capaz de dizer a si próprio: "Corta essa, meu chapa, isso é pura conversa. Você sabe muito bem que a razão pelo qual seus enviados estão lá matando e mutilando gente é que o tesouro belga precisa do dinheiro, da borracha e do marfim"? Admitir a culpa não absolve necessariamente o agressor, mas pode pelo menos abreviar a recitação dos crimes e a experiência de viver as dolorosas perdas. Pessoal, nós vamos parar a leitura por aqui
e eu peço que vocês a continuem. Depois dela, nós desenvolveremos uma atividade que está especificada no Agenda Edu. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.